programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá, amigos, aqui estamos mais uma vez com o nosso Cultura Espírita, um programa do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, pelas ondas da Rádio Rio de Janeiro. E como sempre, estamos aqui, eu, a Saruí Franco de Moraes, ainda continuamos com o nosso querido Geraldo Cardoso e o Joel Vaz, né? Nós estamos aqui tentando levar a vocês o melhor da nossa programação. Então, Geraldo, por favor, para a sua saudação aos nossos ouvintes. Alô, amigos, é sempre um prazer estar de volta aqui, unidos pela onda da Rádio Rio de Janeiro. Amigos queridos, Jesus no coração sempre, e nada nos faltará. Tá ótimo. Bom, nós continuamos aqui substituindo, né, o nosso querido César Reis, né? Ele está com múltiplas atividades, está com muita ocupação, então ele nos pede sempre o apoio para, assim que ele puder trabalhar menos um pouco, né, estar aqui presente com todos nós. Joel, a sua agenda, como é que ela está? Tá linda. Tem um comunicado do setor de divulgação da Federação Espírita Brasileira que a Federação está apresentando o segundo livro da coleção A Vida no Mundo Espiritual. O título desse segundo livro é Os Mensageiros, que foi ditado pelo Espírito André Luiz e psicografado pelo saudoso e querido Chico Xavier. Já está nas livrarias e é imperdível. Falando em FEB, o incansável César Perry de Carvalho, que é o presidente da FEB Nacional, Federação Espírita Brasileira, e a dona Célia de Carvalho, que também é diretora da FEB, encantaram o público que lotou o Toronto Spiritist Society, no Canadá. O Conselho Espírita Canadense enviou uma mensagem de agradecimento pelas palavras do Dr. César e da dona Célia. Diz assim: inspiradas e amorosas, nutriram nossas almas e estarão conosco nos auxiliando nos serviços junto à divulgação e à unificação do Espiritismo em terras canadenses. Coisa bonita, né? Esses missionários do amor levando a palavra do Cristo para todas as dimensões. Vem consagrar o princípio de Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho. Bom, terminou o prazo para as inscrições do 13º Festival de Música Espírita de Uberaba. Terminou no dia 25 passado. Quase 1.500 músicas inscritas, que foram selecionadas: 10 de São Paulo, 10 de Minas Gerais, uma de Alagoas, uma do Rio Grande do Sul, uma da Bahia, uma de Brasília e uma do Maranhão. De 7 de julho até 31 de julho, serão publicadas para que vocês possam votar a escolha de 15 músicas. Acesse o canal Temeu de Música no YouTube. Ouça, vote e participe desse festival. No dia 9 de agosto, sábado, às 19 horas, com entrada franca, no Cine Teatro Vera Cruz, na rua São Benedito 290, lá em Uberaba, terá então a apresentação e o encerramento desse festival, que é já o 13º Festival de Música Espírita. Vocês vão adorar. Hoje à noite, às 19h30, o Grupo de Estudos Espíritas Augusto César Vanucci recebe a psicóloga e palestrante espírita Clarice Miranda. Clarice é sobrinha do nosso saudoso Hermínio Miranda, de uma passagem nesta encarnação absolutamente generosa no trato das questões da doutrina. Clarice herdou do tio o amor pela doutrina espírita, tornando-se uma estudiosa e divulgadora incansável de todas as questões doutrinárias. E estará então, hoje, à noite, 19h30, esperando você. Meus amigos, o tempo é curto e a agendinha vai ficando por aqui. Não esqueça o nosso e-mail, joelvaz61@gmail.com. Muito bom. Agora, Geraldo, é a nossa vez, né? Sim. Nosso
já está consagrado mesmo esse nosso bloco aqui do Cultura Espírita com relação ao Cultura Espírita Responde. Então os ouvintes, eles estão nos mandando as suas dúvidas, as suas perguntas, e na medida do possível a gente vai tentando esclarecer. Nós temos no programa de hoje perguntas enviadas pela ouvinte Terezinha Lima dos Santos, de Petrópolis. O que ela está perguntando, João? Temos duas perguntas. A primeira: como podemos entender a figura da porta larga e da porta estreita que está nas Escrituras? Bom, Terezinha, você provavelmente está se referindo ao texto de Mateus, no capítulo 7, versículos 13 e 14, que diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado é o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Bom, larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões más e porque o maior número de pessoas em um planeta de expiações e provas envereda pelo caminho do mal. É estreita a porta da salvação, porque a grandes esforços sobre si mesmo é obrigado o homem que a queira transpor. E isso tudo para poder vencer as suas más tendências, coisa a que poucos se resignam. É o complemento da máxima: muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Tal estado da humanidade terrena, porque sendo a Terra mundo de expiação, nela predomina o mal. Quando a Terra se achar transformada, a estrada do bem será a mais frequentada. Aquelas palavras devem, pois, entender-se em sentido relativo e não em sentido absoluto. Se esse tivesse que ser o estado normal da humanidade, teria Deus condenado à perdição a imensa maioria das suas criaturas, suposição inadmissível desde que se reconheça que Deus é todo justiça e bondade. Mas de que delitos esta humanidade se fez culpada para merecer tão triste sorte no presente e no futuro, se toda ela se achasse degradada na Terra e se a alma não tivesse tido outras existências? Por que tantos entraves postos diante de seus passos? Por que essa porta tão estreita que só a muito poucos é dado transpor, se a sorte da alma é determinada para sempre, logo após a morte? Assim é que com a unicidade da existência o homem está sempre em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. Isso, evidentemente, a unicidade seria a situação em que fosse uma só a vida, né, material. Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga, faz-se luz sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro tornam-se solidários com o passado, e só então se pode compreender toda a profundeza, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas de Cristo. E essa questão da porta estreita e da porta larga é uma delas, né? Qual é a outra, Jean? Algumas pessoas afirmam com convicção que a passagem em que Jesus expulsa os vendedores do templo é verdadeira e eles foram açoitados. Será que isso tem uma explicação? Olha, a passagem bíblica, indicando que o templo era um encontro de comerciantes, não deixa dúvida de sua veracidade. Isso porque ainda hoje os que vendem nos templos toda a sorte de bênçãos, graças, favores divinos, amuletos, imagens, são os teimosos herdeiros dos que eram os vendilhões do templo. Nós não temos dúvida também de que o degradante espetáculo do comércio em um local de respeito muito incomodou a Jesus. E isso ficou registrado nos evangelhos de João, capítulo 2, versículo 13 a 16, no evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos 27 a 33, no evangelho de Lucas, capítulo 20, versículo 1 a 8, e Mateus, capítulo 21,
versículos 12 a 17 e 23 a 27. Você vê que todos os evangelistas reproduziram essa passagem dos vendilhões do templo, então a importância de que isso se revestiu. Né? A situação aconteceu na época da Páscoa, um momento muito importante para a religião judaica, pois representava a passagem do homem velho, pecador, para o homem novo em busca de Deus. Era o momento da renovação espiritual, mas não era isso o que Jesus via, e sim o ambiente cheio de animais, sujeira, gritos, pessoas comercializando e trocando dinheiro, risos, em tudo absolutamente alheios aos valores que o templo representava. Os evangelhos eles relatam que Jesus teria dito: tirai daqui essas coisas, não façais da casa de meu pai uma casa de negócios. Isso está constando no Evangelho de João, capítulo 2, versículos 15 a 16. E mais, segundo Mateus, no capítulo 21, versículos 12 e 13, Jesus teria dito: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, fizestes dela um covil de ladrões. Os evangelistas, ao ressaltarem esse episódio, eles também relatam as críticas contundentes que Jesus fez aos sacerdotes do templo, que permitiam aquele comércio nocivo e ganhavam participações nas vendas. Essa atitude do amigo nazareno é compreensível, até porque era uma lição imorredora para todos os que em todo sempre precisassem usar energia para preservar os valores cristãos. Todavia, para aquele que estuda as Escrituras com liberdade, com espírito crítico e racional, tão recomendado por Kardec, é forçoso reconhecer que o Mestre, diante de lições eternas, como o Sermão da Montanha, no ensejo da parábola do bom samaritano, de ensinar que devemos dar a outra face para aquele que nos bate em uma delas, que nos diz que seremos bem-aventurados se formos pacíficos, que pediu a Deus que perdoasse a violência de seus algozes, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Esse mestre, perfeito e justo, seria então capaz de se desdizer e praticar a violência de chicotear os vendilhões, privilegiando o castigo físico sobre a lição de moral? Nós sabemos que o texto bíblico ele sofreu alterações, inclusive supressões, ao longo desses 2000 anos de cristianismo. E esse episódio de violência tão oposto à natureza espiritual de Jesus deve ser incluído nesses casos. Não podemos duvidar de que Jesus tenha feito uma firme advertência aos que abusavam dos valores religiosos e manchavam o templo. Isso nos moldes da que ele fez com os escribas e fariseus. Mas chicoteá-los, castigá-los fisicamente, não faz sentido. Aliás, em algumas versões mais modernas da Bíblia, o termo usado nessa passagem é expulsou e não chicoteou, o que faz mais sentido, pois o mestre teria usado argumentos que tocassem a consciência dos transgressores. Né? Então, por aí se vê que provavelmente os escribas que fizeram as versões diferentes da Bíblia, né? os copistas como medievais, né? Para eles, falar em chicotear dá muito mais ideia da energia sobre as pessoas que estavam cometendo aqueles equívocos no templo, e não necessariamente serviria para mostrar a amenidade de Jesus. Ao conhecermos o histórico desse mestre incrível, nós não podemos, de forma alguma, entender o paradoxo que é o homem que ensinou o amor ensinar a violência através do chicote. O chicote é produto e privilégio dos ainda perdidos e sem noção da responsabilidade do amor. Na geral. É verdade, é isso mesmo. Muito lógico isso.
Bom, então aqui nós ficamos com o nosso bloco terminado. Na sequência nós vamos ter o nosso querido Geraldo Cardoso com a sua Internet do Bem. Simples, direto, objetivo, claro e profundo. Retalhos psicológicos. O livro que tem a marca inconfundível do autor, Dr. Jorge Andréa. Médico, psiquiatra, grande pesquisador, reconhecido internacionalmente como um grande mestre do espiritismo contemporâneo. E agora ficou mais fácil. Por apenas R$20, você recebe em sua casa com toda a comodidade pelos telefones 021 2224 0736 ou 2224 1060. Ou, se preferir, pelo e-mail portaliseb@gmail.com. Uma experiência valiosa. Peça já o seu. Meus amigos, a mensagem que a Internet do Bem apresenta hoje é uma exortação à luta pelo bem, ao bom combate. Jesus nos ensina que a felicidade ainda não é deste mundo, mas é necessário que cada um tome a iniciativa de começar a construí-la, como se tudo só dependesse de nós. Seu título é sugestivo: Atire a primeira flor. E assim se expressa o autor. Quando tudo for pedra, atire a primeira flor. Quando tudo parecer caminhar errado, seja você o primeiro a tentar acertar o passo. Se tudo parecer escuro, se nada puder ser visto, acenda você a primeira luz. Traga para a treva, você primeiro, a pequena lâmpada. Quando todos estiverem chorando, tente você o primeiro sorriso. Talvez não na forma de lábios sorridentes, mas na de um coração piedoso que compreenda e de braços solidários que confortem. Se a vida inteira for um imenso não, não pare você na busca do primeiro sim, segundo o qual tudo de positivo deverá acontecer. Quando ninguém souber coisa alguma e você souber um pouquinho, seja o primeiro a ensinar, começando por aprender você mesmo, corrigindo-se a si próprio. Quando alguém estiver angustiado, à procura nem se sabe de quê, consulte bem o que se passa. Talvez seja em busca de você que este seu irmão esteja. Daí, portanto, você deve ser o primeiro a aparecer, o primeiro a mostrar que pode ser o único, e o que é mais sério ainda, talvez seja o último. Quando a terra estiver seca, que sua mão seja a primeira a regá-la. Quando a flor sufocar no espinho, que sua mão seja a primeira a separar o joio, a arrancar a praga, a afagar a pétala, a acariciar a flor. Se a porta estiver fechada, venha de você a primeira chave, o primeiro esforço para abri-la. Se o vento soprar frio, que o calor de sua lareira seja a primeira proteção e o primeiro abrigo ao viajor desalentado. Se o pão for apenas massa e não estiver cozido, seja você
o primeiro forno para transformá-lo em alimento. Não atire a primeira pedra em quem erra, nem, por outro lado, aplauda o erro. Ofereça sua mão primeiro para levantar quem caiu. Sua atenção primeiro para aquele que foi esquecido. Seja você o primeiro para aquele que não tem ninguém. Quando tudo for espinho, atire a primeira flor. Seja o primeiro a mostrar que há caminho de volta. Compreendendo que o perdão regenera, que a compreensão edifica, que o auxílio possibilita, que o entendimento reconstrói, atire você, quando tudo for pedra, a primeira e decisiva flor. Meus amigos, agradecemos a sua fraterna audiência e nos despedimos com votos de muita paz. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Precisando escolher um presente? Aceita a sugestão? Ofereça um livro. Na Livraria do ICEB, você vai encontrar sempre o presente ideal ao preço de R$20 o volume. Para a sua comunidade, você pode receber os livros pelos correios, fazendo os pedidos por telefone. DDD 21 2224 1060 ou 2224 0726. Noticiário do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, Neandertal Alves. Queremos divulgar para você que neste mês de julho nós teremos palestras especiais, convidados especiais no nosso Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Teremos o Trilhas do Conhecimento, sob a responsabilidade de Darcy Neves, a partir de 1h30 da tarde, e teremos às 3h da tarde Gerson Simões Monteiro, cujo tema Materialização de Espíritos, 3h da tarde, no primeiro sábado de julho, dia 5 de julho. Gerson Simões Monteiro, Materialização de Espíritos. Queremos também destacar da coluna Pelos Caminhos da Educação, de Nádia do Couto Vale. E o tema Espíritas, amai-vos. Este o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. O destaque vai para a reflexão aprofundada da visão da educadora Nádia do Couto Vale. O Espiritismo, como uma revelação, postula Deus como a fonte suprema da verdade. Instruí-vos, portanto, o primeiro ponto. Não estimula a forma ordinária do conhecimento intelectivo, embora não rejeite este conhecimento. Segundo ponto. Visa mobilizar o homem para a forma filosófica, dadas as questões que veio responder à humanidade. E o terceiro e último ponto. Propõe, pelo método indutivo, a comprovação empírica, pragmática, mediante a forma científica. A filosofia espírita permanece como verdade inalterada, porque vinda através da revelação de espíritos superiores, prepostos do Cristo. Afirma Nádia do Couto Vale, o Espiritismo é filosofia, tal como classificado por Allan Kardec no frontispício do Livro dos Espíritos, de comprovação científica e consequências religiosas. Convido você a dar uma olhada na nossa revista Cultura Espírita deste mês de julho, para que você possa, ao olhar para esta reflexão,
perceber a profundidade de como a doutrina espírita foi e é apresentada ao mundo. Dentro desta visão filosófica, que transcende a nossa forma usual de compreender o dia a dia e a nossa relação com todas as pessoas que nos circundam o tempo e o espaço, porque sabemos inseridos no meio social necessário à nossa educação de espíritos imortais, é muito oportuna a lembrança de que o Espiritismo, como uma revelação, postula Deus como a fonte suprema da verdade. Nos convida, através do Instruí-vos, a usar a própria faculdade intelectiva, mobilizar o homem de forma que a sua filosofia de vida transcenda questões da própria humanidade e propõe, pelo método indutivo, a comprovação, através do modelo científico que nos é exposto e que temos, a compreensão da imortalidade da nossa alma. É muito oportuno esta lembrança, pois que nos remete a uma obrigação de seres imortais, a nossa responsabilidade perante a vida. E como nós somos espíritos em aprendizado, estamos na Terra, por enquanto, a consciência de que a morte é física e aparente para o corpo, continuamos como espíritos imortais. Lembra você que o portal do nosso Instituto de Cultura Espírita está sendo todo reformado, preparado para novos desafios e com um rosto novo para o Facebook. Nova vida, novo portal, o nosso portal iceb.org.br, evoluindo sempre. www.portaliceb.org.br. Obrigado e até o nosso próximo encontro. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita. Revista Cultura Espírita, julho 2014. Artigo central: Evolução e responsabilidade pessoal. Décio Andolir Júnior. Pelos caminhos da educação, espíritas, instruí-vos, Nádia do Couto Vale. Espiritismo e ciência, energia mental e autocura, Alírio de Cerqueira Filho. Entrevista de julho, Espiritismo e terapia mental, Paulo Rezisque. Destaque para a campanha Lar para Todos, do Lar Fabiano de Cristo. No Encontro com Jesus, Consciência Crística, Yasmin Madeira. No acervo do ICEB, Noções de Lógica 2, professor Nilton de Barros. Saulo Vanderlei traduz o artigo central para o Esperanto. Marta Antunes Moura, Disciplina Mediúnica. Revista Cultura Espírita. Precisando escolher um presente? Aceita a sugestão? Ofereça um livro. Na livraria do ICEB, você vai encontrar sempre o presente ideal ao preço de R$20 o volume. Para a sua comunidade, você pode receber os livros pelos correios, fazendo os pedidos por telefone. DDD 21 2224 1060 ou 2224 0726.